Leitura do dia 3 de julho. Oséias, capítulo 3. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe e sem sacrifício e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos.
Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Jonas capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade,
que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amós, capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo,
porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes, juntamente, diz o Senhor. Amós, capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará.
nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Amém. Você ouviu a leitura do dia 3 de julho. Espero você na próxima gravação, que será o dia 4 de julho, a continuação da leitura do livro do profeta Amós. Eu quero abençoar você que está ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Até lá, espero você na próxima leitura. Deus te